E aí galera, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouco do meu depoimento sobre o Geolib de Gel, tá? Eu usei ele por um mês já, tô fazendo um tratamento aí de 3 meses, tô no meu primeiro mês de uso. Quero falar um pouco aqui dos meus resultados, tá? Primeiramente eu quero falar que o produto funciona assim, ele é muito bom, é um produto excelente, tá? Mas tem muitos homens que estão achando que esse produto é mágico, que o resultado vem da noite pro dia, e não funciona desse jeito, tá? O produto está dando um resultado excelente para mim. Minha ejaculação precoce diminuiu demais em apenas um mês. Eu consegui 1 centímetro de aumento peniano já. E tenho certeza que os resultados vão ser muito melhores no decorrer aí do tratamento. Então quero falar que o produto funciona de verdade. Mas se trata de um tratamento. Você ganha um e-book junto quando você compra o Lib Gel para você fazer exercícios junto com ele. Não é simplesmente passar e dormir e acordar com um pênis maior. Não é assim. Ele funciona como um tratamento, tá? Precisa do seu esforço também. Tem muitos homens que não têm resultado, reclamam do produto, mas a verdade é que não fazem os exercícios da forma correta. Então compra já ciente que você precisa também ter um esforço, tá? Não é simplesmente comprar, aplicar que você vai ter resultado. Não. Compra, aplica e faz os exercícios que com certeza os resultados vão ser excelentes para você, assim como estão sendo para mim. Outra aviso que eu quero deixar para você é que está falsificando demais esse produto. Tem muito homem comprando em Mercado Livre ou LX e não está recebendo nada em casa, tá? Então não corre esse risco. Se você está pensando em comprar, compra só pelo site oficial. Comprei pelo site oficial, chegou bem rápido aqui na minha casa, 100% discreto, tá? Uma caixinha marrom, sem nada escrito, sem nenhuma foto. Foi bem tranquilo. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição para ajudar você o site oficial, o site que eu comprei. Compra por lá porque é certeza que chega, tá? Chegou para mim, então vai chegar para você também. Se tiver mais alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, que eu vou tentar responder todo mundo. Peço desculpa se eu falei errado aí alguma coisa, eu não tenho experiência nenhuma com o vídeo. Só tô gravando aqui para ajudar o máximo de pessoas que eu também tinha dúvida antes de comprar e não tinha nenhuma informação sobre esse produto. Mas eu gravei para ajudar mais homens que estão em dúvida a comprar logo, porque vale a pena, é muito bom, tá? Compra, faça os exercícios, que você vai ver que os resultados são surpreendentes. Valeu, se tiver alguma dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Valeu, até a próxima.